Konnichiwa, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre uma das regiões mais icónicas relativamente aos vinhos em Portugal. Essa região é a região dos vinhos verdes. A região demarcada dos vinhos verdes estende-se por todo o noroeste de Portugal, na zona tradicionalmente conhecida como Entre Douro e Minho. Tem como limites a norte o rio Minho, que estabelece parte da fronteira com a Espanha, a sul o rio Douro e as serras da Freita, Arada e Montemuro, a este as serras da Peneda, Gerês, Cabreira e Marão e a oeste o Oceano Atlântico. Em termos de área geográfica, é a maior região demarcada portuguesa e uma das maiores da Europa. A região dos vinhos verdes tem influência atlântica, reforçada pela orientação dos vales dos principais rios. Correndo de nascente para poente facilitam a penetração dos ventos marítimos. É observado uma elevada pluviosidade, temperatura amena, pequena amplitude térmica e um solo maioritariamente granítico e localmente xistoso. Mas algumas regiões, devido ao microclima, apresentam características de terroir distintas, o que influencia diretamente no vinho. Por isso é que a região foi dividida em 9 sub-áreas. Temos a sub-região de Monção e Melgaço, temos a sub-região de Amarante, temos a sub-região de Baião, temos a sub-região de Basto, temos a sub-região do Cávado, a sub-região do Lima, a sub-região do Paiva, a sub-região de Sousa e a sub-região de Ave. Portanto, agora, depois de fazer esta breve caracterização sobre esta região, é bastante importante introduzir um produtor que, a meu ver, consegue ilustrar bem aquilo que caracteriza os vinhos verdes. O produtor que iremos apresentar hoje é a Quinta do Irmísio. Portanto, antes de avançarmos para provar algum dos seus produtos, vamos também fazer uma breve caracterização e uma história sucinta daquilo que o caracteriza, bem como, toda a sua cronologia até o momento em que, efetivamente, começa este projeto de internacionalização. A Quinta do Irmísio está apenas a 8 km do centro histórico de Guimarães, uma cidade bem conhecida pelos seus monumentos e cuja qual até é chamada a cidade de berço. A Quinta tem raízes profundas na história de Portugal. É provável que a origem do nome se deva a um mordomo da corte do el-rei Dom Afonso Henriques, Dominus Hermígios. Isto está assinalado no manuscrito do século XII. Ela estende-se desde o Val do Ave à Bolsa do Saraiva, formando um anfiteatro exposto a sul e nascente. Os 15 hectares da vinha estão dispersos por várias parcelas, cujas diferenças de tipo de solo e disposição dão origem a uma espécie de nichos ecológicos. Os solos são derivados de granitos, são de textura média e bem drenados. A adega foi construída em 1984 e dispõe do equipamento para vinificar as uvas com um elevado rigor, evidentemente, mas com um mínimo de intervenção, de forma a realçar as características próprias das uvas. Este é um aspecto que convém ser ressalvado, que é o facto de uma tentativa de intervenção minimalista nos vinhos, de forma a respeitar as características que eles já apresentam nas vinhas. Portanto, nós também, além desta descrição da historicidade da Quinta, também é muito importante revelar e quase textualmente qual é o conceito que eles tanto defendem, porque há aqui uma filosofia clara e evidente naquilo que se tenta produzir e nos vinhos que são, o respectivo resultado dessa mesma filosofia e disposição. Conceitualmente, a Quinta do Irmísio afirma mesmo que acredita que o vinho se faz na vinha, a tecnologia da adega serve apenas para preservar e burilar as quantidades das uvas. A vinificação, como eu tinha dito, é minimalista, sem a utilização do contacto com madeira ou fermentação a baixas temperaturas. Desta forma, respeita-se e valoriza-se o terroir e imprime-se aos vinhos o caráter da casta, do solo e do clima. Logo, há diferenças nos vinhos de ano para ano, mas o caráter mantém-se. Os vinhos são maioritariamente discretos no nariz, frescos e longos na boca, evoluindo sumptuosamente em garrafa. São feitos para se beber devagar, acompanhar uma boa conversa e mostrarem que valem à frente de uma cozinha requintada e variada. O que eu achei particularmente interessante, obviamente que ainda não provei os vinhos aqui neste episódio, mas já tive a oportunidade de os provar anteriormente, é que efetivamente os vinhos apresentam uma evolução não só em garrafa, mas também no próprio copo, que é bastante peculiar, porque normalmente nós entendemos que os vinhos verdes são vinhos para se beberem jovens e para se beberem até rapidamente, com um consumo relativamente facilitado. Daí até dizer-se uma boa conversa. É um vinho que até pode muito bem emparelhar gastronomicamente, mas até se pode beber singularmente. Mas um facto que volto a dizer, achei bastante curioso, foi precisamente esta evolução que o vinho tem no copo, inclusivamente, não só necessariamente em garrafa, se bem que em garrafa também se notam essas notas, mas no copo também já se revela uma evolução, seja até no buquê, seja até na própria prova. E isto é algo que o próprio produtor afirma com bastante assertividade, chegando a dizer precisamente que quem pensa que o vinho verde só é bom enquanto for jovem e frutado, vai ter uma grande surpresa com os vinhos da Quinta do Irmísio, que evoluem bem em garrafa e são melhores no ano seguinte ou mesmo passados muitos e bons anos. Concluindo agora a apresentação da região e do produtor, vamos ao momento climático do episódio. Eu trouxe 2 vinhos do respectivo
respectivo produtor. O primeiro é o Quinta do Irmísio, vamos iniciar com este, e depois trouxe o Vinha do Cuco. Vamos começar então pela Quinta do Irmísio. Eu disse anteriormente Quinta do Irmísio, mas eu queria dizer Campo do Porral. Estou a confundir, enganei-me. No buquê conseguimos identificar prontamente notas de um aroma floral e frutos cítricos. É bastante imediato, o que dá um certo aspecto jovial, um aspecto até entusiasmante no próprio consumo. Surpreende efetivamente pela suavidade na boca. Outro aspecto é precisamente a frescura e um final de boca bastante persistente. É um final de boca alongado que convida precisamente a dar uma continuidade, a não interromper. Portanto, é um vinho aromático bastante envolvente e que pede precisamente para não ser interrompido no seu consumo. Portanto, é efetivamente aquilo que tínhamos dito anteriormente. É um vinho que apresenta e realça as características de um bom vinho verde. Portanto, agora, terminado o campo do plural, a prova, vamos para o Vinha do Cuco. Tem duas castas, tem Alvarinho e Loureira, adiciona Alvarinho, uma das castas com mais notoriedade para o vinho verde. Portanto, vamos experimentar este vinho com estas duas castas. Um aroma elegante e muito elegante, é um vinho muito elegante. Este eu já tinha tido a oportunidade de provar, bastante intenso no aroma. Lá está, uma boa amplitude. Nota-se aqui também a frescura, mais complexidade, evidentemente, pelas duas castas, e também um excelente final, um final longo e persistente. Persistência aromática, não é? Bastante macio, e acho que aquilo que efetivamente merece ser ressalvado, ou pelo menos destacado, é a mineralidade. Isto está bastante presente e é facilmente identificável neste vinho em particular. Aquilo que efetivamente eu destacaria era a mineralidade e a elegância aromática, naturalmente, mas principalmente a mineralidade, pelo menos no que diferencia este Vinha do Cuco com o Campo do Porral. Acho que é isso, o Campo do Porral mais cítrico, não é? E o Vinha do Cuco, essa mineralidade já tem mais solo, já se sente mais, isso sem dúvida alguma, e depois ambos bastante persistentes e longos, o que torna efetivamente uma experiência bastante agradável e que pede precisamente para ser um ato continuado e não interrompido. E depois lá está, um pequeno pormenor também, o facto do próprio vinho envelhecer, quer dizer, deixando-se respirar, ele vai evoluir, já no copo, por exemplo. Portanto, também se apela aqui a alguma paciência para o deixar evoluir, porque também é algo que caracteriza os vinhos deste produtor. Portanto, um excelente vinho e uma ótima maneira de terminar este episódio. Peço novamente para subscreverem o canal se efetivamente gostaram deste conteúdo, ativar as notificações, e se eventualmente quiserem algum destes vinhos, os links estão na descrição, como sempre, e nós também temos um blog onde vamos falando ainda mais aprofundadamente sobre estas características do vinho português e de Portugal em geral. Muito obrigado pela vossa companhia e vemos no próximo episódio.